pegar então o olho do polvo, dos cefalópodes em geral, né? Polvos, lulas, sépias, etc. Eles são moluscos, né? Mas o olho deles é um olho muito melhor do que o nosso. Primeiro, cefalópodes não enxergam cores. Cefalópodes são daltônicos. Segundo, a visão de cefalópodes, moluscos, lulas, etc. é pobre comparada com a nossa visão. E muito menos tem ponto cego na retina. Ou seja, é um olho muito melhor que o nosso. Terceiro, as águias têm fundo cego, têm retina invertida, têm a mesma fiação do olho que nós também temos. Mas espera aí, não é o olho de águia que é um olho muito bom? Para referirmos a uma boa visão, não usamos o exemplo de olhos de águia? Não é verdade? Ninguém fala olho de lula para se referir a uma boa visão. Nós falamos olhos de águia. Estão falando para debater com o Pirula, né? A gente já marquei 2 vezes, 3 vezes com o Pirula, ele não apareceu, tá? Ele fala que tá doente, não sei o que e tudo mais. Fazer o quê, né? O Dawkins também nunca quis... Ele foge de alguns, do Craig, por exemplo, né? Ele apanhou do Craig tanto que ele foge de alguns, né? Existe uma confusão, né, de design inteligente com design otimizado, que é muito comum algumas pessoas, especialmente críticos, pessoas que são, né, ainda não conhecem bem, ou às vezes que são opostas mesmo, de fazer uma confusão entre design inteligente e design otimizado, né? Apontar muito para certas falhas na natureza, ou confundir às vezes com o problema do mal, né? Falar, por exemplo, né, que existe muita crueldade na natureza, né? Então essa crueldade, na verdade, é um sinal, né, é um indício de que não existe design inteligente na natureza. Existe uma confusão aí, né? O design inteligente, ele estuda sinais de inteligência, né? Sinais de planejamento, né? Sinais, digamos, de engenharia da natureza, né? Agora, isso não significa perfeição. Perfeição é um termo que não é científico. Perfeição, design perfeito é muito diferente de design inteligente. Um exemplo assim, bem bobo mesmo, é o que eu coloquei inclusive no artigo, né? Vou usar mais ou menos o mesmo exemplo, né? Um carro, por exemplo. Um carro pode dar defeitos. Toda hora você tem que fazer manutenção do seu carro, né? Mas o carro não é perfeito nesse sentido, ele está sujeito a falhas, né? Mas isso não significa que ele não foi planejado, né? Planejamento é diferente de perfeição, né? É claro que algo que foi planejado pode não ser perfeito. Então, design otimizado é uma coisa que não tem nada a ver com design inteligente. Design inteligente se refere somente ao planejamento, à inteligência, aos sinais de inteligência que estão colocados dentro de um artefato, né? Seja ele produzido pelo homem ou seja um artefato natural, tá? Então, existe essa diferença entre design otimizado e design inteligente. Eu estou falando de design inteligente. Porque o que acontece? Você tem uma estrutura que você não sabe como ela foi feita e você apregoa uma solução mágica para explicar aquilo ali simplesmente porque você não sabe. Ora, Pirula, nós sabemos pela nossa experiência repetida e uniforme que sistemas com alto grau de complexidade e especificação são produtos de design inteligente. Quem deu esse exemplo foi o professor Mário de Pina. Vamos imaginar então que você tem um rio, tá certo? E você tem 3 pedrinhas nesse rio. Essa belo dia, né? Digamos que esse riozinho com essas 3 pedrinhas está perto de um bosque. Cai uma árvore exatamente em cima dessas pedras. Depois, por um outro acaso, a pedra do meio é retirada. Agora você tem um tronco e 2 pedras nas pontas desse tronco o sustentando. E a função de atravessar o rio continua intacta. Depois de um tempo, digamos assim, que depois de um tempo, acontece alguma coisa lá, sei lá, uma tromba d'água mais forte, alguma coisa assim, não remove o tronco de lá, porque o tronco seria muito pesado, mas que a pedra do meio já tivesse meio solta, sabe, não tivesse muito presa no assoalho do rio, simplesmente a água leva embora essa pedrinha do meio. Que quando uma pessoa olhar essa composição nesse momento, ela vai chegar e falar assim, é complexamente irredutível. Ou seja, o Pirula concluiu que um sistema irredutivelmente complexo foi formado por etapas graduais, sucessivas e lentas e não direcionadas. Essa ilustração de ensino fundamental é uma ilustração que não mostra o verdadeiro problema da evolução darwiniana por etapas graduais, sucessivas, não direcionadas, que é o problema da bioquímica e da genética. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas:
Um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo. Outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma dessas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função, pegar o rato. E o mais interessante da explicação do Ken Miller, que foi inclusive o que ele usou no julgamento do caso Dover, é que o exemplo do birre, por exemplo, era a ratoeira. Ele usava o exemplo da ratoeira. Por quê? A ratoeira também é uma placa de madeira com um ferrinho que prende aqui, você põe a isca e tal. Se você tira qualquer uma das peças da ratoeira, a ratoeira deixa de funcionar, não é mais uma ratoeira. Então ele estava dizendo que a ratoeira também é complexamente irredutível. E o Ken Miller entrou no julgamento mesmo, na corte lá, com uma ratoeira sem aquela haste central que usa para pôr a isca, né? Sem uma das abas também, só com a mola e o ferrinho. E ele usou isso como um prendedor de gravata. O Kenneth Miller está dizendo o seguinte: olha, eu posso pegar um tablet, tipo esse aqui, tá? E tirar a tela de LCD, tirar o processador, tirar a memória, sabe? Mas o tablet ainda teria uma função, tipo coçar minhas costas. E ele usou isso como um prendedor de gravata, no júri, na corte, né? Quer dizer, o cara é mito. Ken Miller, ele só reforçou o que o Birr disse, que se você retirar qualquer parte desse sistema, o sistema deixa de funcionar como uma ratoeira. E eu tenho certeza que o Ken Miller passou noites, semanas, meses, quem sabe, tentando tirar partes da ratoeira e fazer com que a ratoeira continuasse sendo uma ratoeira. E ele fracassou fortemente nisso. Né? E o que acontece? Fazendo isso daqui, ele estava mostrando o quê? Que a função da ratoeira como ratoeira, né, realmente, se você remove várias peças, você não funciona mais como ratoeira. Ter surgido, né, como um prendedor de gravata. É só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente. Resumindo, o Pirula está falando aqui pra gente que a partir de uma roda é possível construir uma Mercedes-Benz. O Ken Miller explicou para o juiz lá como é que aquilo lá poderia ter se formado. Vem cá, o Ken Miller explicou o flagelo bacteriano com um pregador de gravata? Tá, tudo bem. Então a minha cadela explicou a origem da vida. Sério. Só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente, tá? Sendo que é a mesma estrutura. Esse é o fenômeno que Stephen Jay Gould chamou de exaptação e que os criacionistas ou defensores do design inteligente adoram ignorar completamente. Esta teoria se chama coopção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado componentes de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo, descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando partes do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema, talvez ainda mais complexo. Eu considero o mais complexo são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível. A coopção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar, ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para a montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Alguns artigos estavam evidenciando que não é que a seringa deu origem ao flagelo, mas aquilo lá, aquela seringa de toxina, era um flagelo desmontado, seria uma involução na cabeça dele, né? Mas isso na verdade mostra
que não é complexamente redutível, tá? Na verdade, qualquer um dos lados funciona, porque você tem lá uma coisa completamente funcional derivada de outra que perdeu múltiplas partes. Você fez um vídeo sobre complexidade irredutível, mas parece que nem sabe o conceito de complexidade irredutível. Mais uma vez você erra no conceito. Vamos dar uma olhada na definição que Michael Behe coloca de complexidade irredutível no livro A Caixa Preta de Darwin. A definição que ele tem no seu livro é essa daí: um único sistema composto de várias partes bem combinadas e que interagem, que contribuem para a função básica, onde a remoção de qualquer uma das partes faz o sistema parar de funcionar efetivamente. I prefer the following definition. E eu prefiro a definição seguinte. Pode-se também definir complexidade irredutível como um complexo irredutível, como um sistema que possui o grupo cerne de partes necessariamente funcionáveis, no qual a perda de qualquer uma das partes provoca uma perda de função. A complexidade irredutível não diz que se ao retirarmos uma das partes de um sistema IC irredutivelmente complexo, esse sistema deixará de ter qualquer função. A complexidade irredutível diz que, se ao retirarmos uma das partes de um sistema irredutivelmente complexo, esse sistema deixará de ter a sua função efetiva ou função primária. É só mostrando como que, no caso do flagelo bacteriano, uma função que seria de injetar uma toxina pode se transformar para locomoção, que é totalmente diferente. Amigo, se o motor do flagelo bacteriano perder uma proteína, não funciona mais como motor. A estrutura não funciona mais como motor. E o que você tem que explicar é o motor. E tem mais, as instruções de montagem. Não se pode montar um motor de qualquer maneira. A montagem tem que seguir uma organização das peças. As peças devem ser montadas numa determinada sequência. Em termos evolucionários, é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa. É preciso ter o número certo de componentes. É preciso fazer a montagem em uma certa sequência. É preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito, e as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente, tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? Em que ele mostra que a base do flagelo, ela funciona tanto como base de flagelo, como ela também é funcionalmente uma seringa, por exemplo, para injetar toxinas. A seringa tem cerca de 11 proteínas, que são parecidas, não idênticas, com as proteínas do flagelo bacteriano. E isso é nada. O motor flagelar tem cerca de 40 proteínas, ou seja, 40 menos 11, 29. Então, já que você pensa que a seringa é uma precursora do flagelo bacteriano, você tem que ter uma explicação plausível de onde surgiram essas outras 29 proteínas. 29 proteínas parece pouco, né? Mas você sabia que
para uma única proteína funcional surgir por chance é muito, muito, muito improvável. O que acontece com esse processo? Ele nunca ocorrerá. E o que é provável é o processo oposto. Por quê? Porque há nesse universo recursos probabilísticos limitados. A gente pega todos os átomos e calcula o recurso probabilístico do universo. Borel já fez essa conta, Thiago. Tudo que tiver uma probabilidade menor que 1 vezes 10 elevado a 50, jamais ocorrerá. É o fenômeno contrário. Existe uma probabilidade ali, né, de aquele arranjo continuar funcionando de 1 em 10 elevado a 70. O que isso significa? Pega o número 1 e divide por 10 com 70 zeros. Imagina a grandeza desse número. É uma probabilidade muito baixa. É muito, muito baixa. 0,00000. Nossa, muito mais. É você pegar um 0,70 zeros e colocar um 1 na frente. Sim. É um número muito pequeno. Então a probabilidade é muito baixa. Então, em termos de complexidade do DNA, e isso eu tô falando, na verdade, né, de alguns tipos de proteína, porque tem uns que são mais baixos ainda. Tá? Tô sendo conservador, tô sendo bonzinho. Calcularam já a probabilidade de ter outra vida em outro planeta, então muito, muito menor que 1 vezes 10 elevado a 50. Ou seja, não é só impossível. É impossível vezes impossível vezes impossível, milhões e milhões de vezes impossível. E a gente está dizendo que ainda pode ser que isso aconteça? Não pode, Thiago. Pode ser que exista? Pode. Teria que contrariar todas as coisas que a gente conhece, todas as leis da física, da química e da probabilidade e da estatística. Você vai crer num negócio desse? Eu não. Quando você não sabe como a coisa foi feita, você automaticamente presume que ela é complexamente irredutível. Claro que não. Nós do design inteligente não partimos de nenhum pressuposto. Simplesmente avaliamos, observamos, experimentamos um sistema biológico funcional, uma estrutura biológica, e colocamos na mesa as probabilidades dessa estrutura biológica ter sido formada por processos estocásticos, não direcionados, graduais, sucessivos e lentos, ou seja, ao meio darwiniano. E vemos que as probabilidades são muito pequenas, a improbabilidade desses sistemas terem se desenvolvido por um meio darwiniano são assombrosamente altas, é muito improvável. E daí concluímos pelo arranjo das partes, concluímos pela alta improbabilidade, concluímos pela complexidade irredutível, concluímos pela a informação genética de que esses sistemas são melhor explicados por um design intencional. Essa é a diferença da teoria do design inteligente para a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin, ela tem um pressuposto que todas as causas que existem no desenvolvimento da formação desses sistemas biológicos são causas puramente materiais. Nós do design inteligente dizemos o seguinte: olha, isso não é ciência. Nós temos que colocar todas as causas na mesa. E a melhor explicação para determinadas características da vida, para determinados sistemas biológicos, para determinadas características do universo, é uma causa inteligente, é um design intencional e não processos estocásticos não direcionados. É um argumento que faz bastante sentido, é um argumento bastante sedutor à primeira vista, mas, na verdade, ele é um apelo à ignorância. Apelo à ignorância é banir, por decreto, qualquer causa inteligente. Isso é apelo à ignorância e isso não é ciência. Ciência nada mais é do que conhecimento. Não importa se você não gosta que a causa seja inteligente ou não, não importa. Nós temos que ir até onde as evidências levam, e as evidências levam a essa causação inteligente. A ciência deve pesquisar a verdade sobre o mundo. Nunca devemos dizer, não gosto dessa explicação, por isso vou ignorá-la. Em vez disto, quando nos encontramos diante de um quebra-cabeça desta natureza, devemos examiná-lo à luz de cada causa possível que possa explicá-lo. Um dos problemas com a teoria da evolução é que ela anula certo tipo de causa, mesmo antes que a evidência tenha chance de falar. A causa anulada é o projeto inteligente. Complexidade irredutível como argumento científico está errado, porque ela não é científica, ela não é falseável. Tá? Ela não obedece os mesmos critérios, por exemplo, que a evolução obedece. Sabe um modo de falsear a complexidade irredutível? Cultive uma população de bactérias sem o flagelo bacteriano. Faça um cultivo como o do Richard Lenski lá, o maior experimento da história da humanidade, o experimento mais longo. 20, 30 anos cultivando bactérias.
veja se bactérias sem o flagelo bacteriano poderiam produzir algo como o flagelo bacteriano. Se sim, então o conceito da complexidade irredutível foi refutado. O design inteligente levou um shoryuken, o design inteligente foi apanhado. Mas isso nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque o conceito da complexidade irredutível é um fenômeno real na natureza. A complexidade irredutível não é uma especulação fantasiosa. Agora, Pirula, eu te pergunto, como é possível falsear que a seleção natural construiu o flagelo bacteriano? Você percebe que é mais complicado falsear Darwin do que falsear a teoria do design inteligente? Você tem pilhas de artigos explicando isso daí. Tudo bem, pode trazer esses artigos e eu vou ter o maior prazer de analisá-los. E já adianto que acredito que todos esses artigos que você se refere trazem os mesmos cenários especulativos de quando o Behe escreveu A Caixa Preta de Darwin. Ele comenta os artigos que se propuseram a explicar a formação do flagelo bacteriano por meio darwiniano, e ele diz que todos esses artigos não foram bem sucedidos. Na verdade, não são tantos artigos assim, são pouquíssimos artigos e tocam em partes específicas do tema. Nenhum deles se propõe em explicar detalhadamente a formação, o desenvolvimento do flagelo bacteriano a partir da teoria de Darwin. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Eu não sou biólogo, não sou bioquímico, mas quem diz isso é um dos biólogos evolucionistas mais respeitados da atualidade. Eu tenho certeza, inclusive, que você, no seu curso de graduação em biologia, no mestrado, no doutorado, certamente já leu um livro desse cara, o James Shapiro. É desonesto você pegar uma estrutura que acabou de ser descrita, foi descrita, sei lá, 2 anos atrás, e falar é irredutivelmente complexo. Scott Minich pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. E sabe outra coisa curiosa? Esse cara, o Scott Minich, ele era um neodarwinista ferrenho. Só que depois de estudar por 20 anos o flagelo bacteriano, ele veio para a teoria do design inteligente. Uma mutação, uma parte removida, a bactéria não pode nadar. Põe de volta aquele gene e nós restauramos a mobilidade. A mesma coisa aqui. Nós colocamos, removemos uma parte, colocamos de volta uma boa cópia do gene e eles podem nadar. Por definição, o sistema é irredutivelmente complexo. Nós fizemos isso com todos os 35 componentes do flagelo e nós obtivemos o mesmo efeito. Sabe, esse cara que eu acabei de citar, provavelmente ele é uma das maiores autoridades sobre flagelo bacteriano. Ele estudou flagelo bacteriano durante 20 anos. Agora, o pessoal do design inteligente, eles pegam o quê? Exemplos que acabaram de ser descobertos, porque adoram pegar nessa parte de microbiologia, de DNA, de estruturas da célula, do citoplasma, etc. Porque são coisas que a gente conhece muito pouco. Dr. Pirula, o flagelo bacteriano, o cílio bacteriano, a ATP sintase, as organelas celulares, a célula, etc, etc, são coisas conhecidas há muito tempo, há pelo menos 40 anos. O pessoal do design inteligente fala, tá bom, mas então aquela estrutura você não sabe explicar ainda, aquela você não sabe explicar ainda, aquela você não sabe explicar ainda, aquela também não. Então, quer dizer, você só vai achar um ponto de falseabilidade na complexidade irredutível quando tudo foi explicado. Claro que não. Você já leu a assertiva da teoria do design inteligente? Certas características da vida e do universo podem ser melhor explicadas por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado como a seleção natural. O design inteligente não é uma explicação científica última para todas as coisas. O design inteligente tão somente é a melhor explicação atual
que nós temos para certas características da vida e do universo. A cascata de coagulação sanguínea, que também é um outro exemplo de complexidade irredutível que o pessoal do design inteligente costuma dar, tá? Porque a cascata de coagulação sanguínea ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser montada, tem várias etapas, mas na verdade é uma bricolagem maluca aquilo ali, né? Que se fosse realmente desenhado inteligentemente, envolveria 2, 3 passos e não os 45 que envolvem. Olha, Pirula, eu não sou bioquímico nem biólogo, mas eu jamais diria que o sistema de cascata da coagulação sanguínea deveria ser mais simples. A cascata da coagulação do sangue depende, assim, em um nível criticamente, da sincronização das reações químicas e da velocidade dessas reações. Então é por isso que é um processo que envolve várias proteínas e vários catalisadores para aumentar a velocidade dessas reações. Um sistema de coagulação simplista seria um sistema incorreto, seria um sistema ineficiente. Esse sistema simplista que você imagina nem sequer coagularia o sangue. Por exemplo, se as únicas proteínas envolvidas na coagulação do sangue fossem a trombina e o fibrinogênio, a formação do coágulo não teria controle, o sangue inteiro ia se solidificar. Um coágulo maciço se formaria por todo o sistema circulatório. Imagina só teu sangue ficando todo sólido. Seria isso que ocorreria. E perceba que o sistema circulatório ele tem que agir na posição exata do corte, num tempo eficiente. Não é um sistema que pode ser simples. O sistema é inerentemente complexo. A falta de qualquer um desses componentes, a falta de qualquer um desses fatores de coagulação faria com que o animal morresse por hemorragia, ou no mínimo que ficasse muito doente. Por exemplo, a forma mais comum de hemofilia se dá pela falta do fator anti-hemofílico, ou seja, se dá pela falta de um desses componentes desse sistema tão complexo que precisa estar tão sincronizado. Portanto, caso você retire partes desse sistema, caso você queira deixar o sistema mais simples, esse sistema, meu amigo, vai ser ineficiente e, literalmente, será um sistema matador. Aí os caras do design inteligente falaram, tá bom, então complexidade irredutível não rola, mas você tem a complexidade irredutível especificada. Complexidade irredutível especificada? Isso nem existe. Na teoria do design inteligente, há a complexidade irredutível e a complexidade especificada. Então, eu creio que quando você fala complexidade irredutível especificada, você esteja se referindo à complexidade especificada. Só que essa complexidade irredutível especificada também não se sustenta. O conceito da informação complexa especificada, em abreviatura ICE, ou CSI em inglês, Complex Specified Information, não é dos teóricos do design inteligente. É um conceito, na verdade, bem anterior à teoria do design inteligente. O CSI, não a série, tá? Surgiu na década de 60, com estudos da origem da vida e de certas estruturas moleculares. Orgel, um respeitado pesquisador da área da origem da vida, de estruturas moleculares, na década de 70, resumiu a sua pesquisa assim: os organismos vivos se distinguem pela sua complexidade especificada. Cristais não se qualificam como seres vivos, porque lhes falta a complexidade. Misturas de polímeros aleatórios não se qualificam também, porque eles carecem de especificidade. Veja só, a complexidade especificada é falada muito antes da teoria do design inteligente. O cara falou disso na década de 70. A teoria do design inteligente surge só na década de 90. Esse movimento começou nos Estados Unidos em 1990, através da iniciativa de um advogado chamado Philip Johnson, que escreveu o livro Darwin no Banco dos Réus, que reuniu um grupo de pesquisadores como Paul Nelson, Stephen Meyer, William Dembski e Dr. Michael Behe, em uma cidade chamada Pajero Dunes, nos Estados Unidos. Tá, na verdade tem uma série de floreios nos livros, tem o Dembski lá, que ele é matemático, então ele faz um floreio gigantesco. Amigo, não tem floreio não. Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia.
Quais são os passos lógicos pelos quais temos que passar a fim de chegar à conclusão de que algo é resultado de projeto? O que estou tentando fazer é estabelecer critérios confiáveis, empíricos e cientificamente rigorosos, a fim de decidir se algo foi, de fato, projetado. Estava observando essa lógica e descobri que o que se precisa é do conceito de improbabilidade e de especificação, quer dizer, padrões reconhecidos. De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável combinado com um padrão. O conceito da complexidade especificada é ciência válida. O que o Dembski fez, a contribuição que ele deu para esse conceito é a seguinte: identificar o significado do CSI, Complex Specified Information, de modo confiável, como um sinal de inteligência empiricamente observável. 2. Apontar a aplicabilidade geral do conceito. E 3. Fornecer uma teoria da probabilidade e informação baseadas explicitamente num modelo formal para quantificar a informação complexa e especificada. Em outras palavras, informação complexa e especificada são as informações que nós encontramos numa linguagem do mundo real, como livros, textos, parágrafos, sentenças, etc, etc. E, mais surpreendentemente, a informação complexa especificada é o que nós encontramos na molécula de DNA. Informação pura, informação digital. Para os neodarwinistas vale tudo. Os obstáculos intransponíveis da evolução darwiniana são disfarçados com boa retórica. Pirula, você não refutou a complexidade irredutível. O que você fez foi utilizar uma má interpretação da complexidade irredutível e refutar essa má interpretação. Veja só os exemplos que você usou, cara. Pirâmides, gruas, asas. E ninguém do design inteligente diz que essas coisas são irredutivelmente complexas. Agora olha só as suas autorrefutações. Falseou uma má interpretação da complexidade irredutível com ilustrações e depois disse que a complexidade irredutível não é falseável. Você claramente se autorrefutou aí. Lula, eu faço um desafio para você. O desafio é que você traga objeções válidas à teoria do design inteligente. Objeções empíricas, testáveis, experimentais e não especulações fantasiosas com boa retórica. Não quero ilustrações do ensino fundamental do Mário de Pina. Quero objeções darwinianas, sérias, para a inferência de design da informação digital do DNA. Objeções sérias no olhar da bioquímica para a inferência de design em sistemas irredutivelmente complexos. Objeções darwinianas, sérias, para a inferência de design no cambriano. Quero objeções darwinianas, sérias, para a antevidência genial. Quero objeções darwinianas, sérias, para a inferência de design na origem da vida. Quero objeções darwinianas, sérias, para a inferência de design a partir dos limites dos mecanismos de mutações aleatórias e seleção natural. Enfim, eu quero objeções darwinianas, sérias, à nossa experiência repetida e uniforme do design. Estou no aguardo.